tiver interesse de se confessar durante a Santa Missa, o Padre Diego está à disposição. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Então, meus irmãos, hoje nós já celebramos as vésperas dessa grande solenidade no meio da Quaresma, a festa de São José, solenidade de São José. E é um santo muito querido para muito do povo de Deus, não é? É o patrono da igreja, protetor da igreja, modelo e exemplo para os pais de família, guarda da providência, não é? Então, a devoção a São José é muito cultivada, especialmente pelos homens, para que ele possa ajudar-nos na providência, no dia a dia. Aqueles que precisam de emprego, sempre rezam a São José. Santa Teresa de Ávila tinha uma confiança toda especial em São José, de tal modo que José nunca deixava faltar nada nos conventos dela. Ela, como uma grande santa, fundou inúmeros conventos, e ela confiava que a providência de Deus ia ser alcançada por São José, porque de fato, São José providenciou tudo também na vida da Sagrada Família de Nazaré. Lá no Ceará também se tem um dito, né? De que São José providencia bons esposos, né? Não sei se é verdade ou não, e eu também não quero saber, tá certo? Mas estou dando uma dica aí para quem está querendo rezar, aumentar a devoção a São José. O pessoal fala, às vezes, claro que isso é dito popular, né? Cultural, que quem quer qualquer um pede a Santo Antônio, mas quem quer um bom esposo pede a São José, não é? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos cultivar essa devoção a São José. Não essa forma cultural que eu estou dizendo, não é? Mas aquela devoção real, concreta. Porque de fato São José pode ser para nós um grande protetor, meus irmãos. Um grande protetor. Nós vamos ver na primeira leitura de hoje uma coisa muito interessante. O profeta Samuel, no seu escrito, fala de uma promessa de uma descendência de Davi. Uma descendência que não acabará. Para as pessoas daquela época, talvez pensassem que a descendência que não acabaria seria a consecução de vários filhos, ou seja, o poder do reinado de Davi que iria permanecer. Um reinado temporal aqui na terra. E uma grande decepção acontece. O primeiro filho, descendente, Salomão, no fim de sua vida trai a Deus. E aí fica aquele conflito. Nós que somos cristãos e olhamos para essa leitura do Antigo Testamento, nós vamos ver o quê? Que a descendência prometida pelo profeta Samuel não era a descendência carnal somente, mas a descendência que iria nascer, o Messias, que seria da linhagem de Davi. E de fato, o reinado de Jesus, que é filho de Davi, é da linhagem de Davi, é um reinado que não tem fim. Tanto que aquele cego em Jericó diz: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Essa era a descendência prometida pelo profeta. No Salmo, nós vamos ver também exatamente falando sobre essa descendência. Um povo, uma aliança firmada. Volto a dizer, talvez para o povo do Antigo Testamento se pensasse que seria um reinado na terra. Tanto que a imagem que os judeus tinham era que o Messias viria para restituir um reinado humano. E Jesus quebra com essas expectativas, porque o reinado de Jesus não é conforme os critérios humanos. E a terra prometida que Jesus nos dá, e onde Ele é rei, não se encontra aqui na terra. Só o seu começo se encontra aqui na terra, que é a igreja. Então, para a gente compreender bem, Jesus, Ele é o filho de Davi. Agora, por que essas leituras foram escolhidas no dia da festa de José? Porque a descendência de Davi foi transmitida a Jesus pelo seu pai. Quem? José. José era da descendência de Davi. É José quem transmite
essa descendência a Jesus. Claro, não transmite na carne, porque José não é pai no sangue, na carne, geneticamente de Jesus, mas transmite isso numa real e verdadeira paternidade que José exerce sobre Jesus. É o que nós vamos ler na segunda leitura. A gente vai ver Abraão, a figura de Abraão, como o pai na fé. Paulo fala de Abraão como grande pai na fé, um grande patriarca, que é exemplo para nós porque ele acreditou na palavra de Deus e abandonou tudo para seguir a Deus. Aplicado a José, nós também vamos ver que José não é pai somente conforme os critérios humanos. José é pai na fé, é o nosso pai na fé, e ele não transmite para Jesus essa paternidade de uma forma carnal. José é pai de Jesus, mas na fé, aos olhos da fé, porque foi um mandato que o próprio Deus fez através do anjo. Meus irmãos, imagina só, Jesus, menino. Eu não sei se vocês gostam de usar a imaginação para rezar, né? Eu gosto muito. Quando eu vou rezar no Santíssimo, eu fecho meus olhos, eu fico imaginando Jesus menino, chamando José de pai, Abá, né? Paizinho. Que dignidade tem esse homem, de ser chamado de pai pelo próprio Filho de Deus. Imagina que dignidade que tinha esse homem, de ser chamado de pai pelo próprio Filho de Deus. Um homem que foi escolhido por Deus também. No Evangelho de hoje, a gente vai ver esse relato, que talvez a gente não compreenda bem. Quando José vê Maria grávida, antes de eles coabitarem, algumas pessoas que estudam a Bíblia dizem como se José duvidasse de Maria. Vocês compreendem? Como se Maria tivesse traído José. Mas eu não gosto dessa interpretação, porque Maria era santa, não é? E José, como convivia com Maria, sabia que ela era santa. Se Maria não havia sinal nenhum de pecado, nem sequer um pecado pequeno, imagina um pecado grande, como seria a traição. Então José, ele não duvida da integridade de Maria. José tem uma intuição de que aquilo é obra de Deus, mas que talvez José não tivesse parte nessa obra de Deus. Então José toma para si o peso da responsabilidade e abandona Maria, porque nesse contexto, se a mulher traísse, ela seria apedrejada de morte. E se o homem abandonasse a sua esposa e ela fosse encontrada grávida, quem era condenado à morte era o homem, vocês entendem? Então José compreende que ali é uma obra de Deus e escolhe tomar o peso da responsabilidade, porque ele era um homem justo. Interessante, pessoal, nesse tempo quaresmal, a gente pode ver que a cruz de Cristo, ela marca toda a vida do cristão, desde o seu nascimento. Quando Maria aceitou ser mãe de Jesus, ela aceitou, inclusive, talvez, ser perseguida. E quando José aceita ser o pai de Jesus, ainda nesse contexto, ele também aceita a possibilidade de morrer, pelo plano de Deus. Então José é muito humilde, ele pressente que ali é plano de Deus, e então ele decide se retirar, porque ele pensa, talvez eu não seja a pessoa que irá participar desse plano de Deus. Mas Deus diz, José, não abandona a tua esposa. É como se Deus dissesse, tu também faz parte do plano de Deus para a salvação. Então Deus, através do seu anjo, convida José a participar do plano de salvação. E José acolhe essa grande missão. E nós escutamos no final do Evangelho as mesmas palavras, quase idênticas,
ao sim de Maria. Quando José acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Maria, Lucas capítulo 1, versículo 26 e seguintes, Maria vai dizer o quê? Faça-se em mim, segundo a vossa vontade. O sim de Jesus, dado ao Pai na eternidade, encontra resposta no sim de Maria e no sim de José. Meus irmãos, que belo nós vermos um Deus que não precisa do homem, porque Deus fez com que o nascimento de Jesus não precisasse da cooperação humana. Um Deus que não precisa do homem, escolhe fazer com que o homem participe do seu plano de salvação. E é exatamente por isso que nós celebramos José. São José, ele foi escolhido por Deus para participar do plano de salvação que seria realizado na Sagrada Família de Nazaré. São Paulo VI escreve numa homilia de Natal uma coisa muito bela, dizendo que todos nós deveríamos aprender na escola de Nazaré, que ele diz que a Sagrada Família de Nazaré é para as famílias uma escola de humildade, uma escola de fé, uma escola de concórdia, uma escola daqueles que querem fazer a vontade de Deus. E o Padre Zezinho, numa música muito simples, diz: se todas as mães fossem como Maria, e todos os pais como José, e então seria mais fácil ver a imagem de Jesus de Nazaré, não é? A gente precisa aprender, meus irmãos, minhas irmãs, com a Sagrada Família, olhar, homens, para o exemplo de José. Jovens, José guardou a pureza de Maria, não só respeitou ela, se ela não quer, eu respeito, não é? No âmbito da castidade, da pureza, não. José não só respeitou Maria, mas ele foi o protetor da sua castidade. Então, nós que somos jovens, os pais de família aqui, devemos pedir também a Deus a graça de São José guardar a nossa castidade celibatária, a castidade matrimonial e a castidade juvenil, para aqueles que se preparam para a vocação que Deus guardou. São José é esse grande pai, que guardou a vida da Sagrada Família de Nazaré. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria muito que a gente saísse hoje, e não só hoje, mas durante essas festas que nós iremos celebrar hoje e amanhã, nas vésperas e amanhã, durante a festa litúrgica, que a gente pudesse crescer na nossa devoção a São José. Por fim, vou dar aqui uma história piedosa de Santa Teresa d'Ávila, especialmente para as mães e os pais que estão aqui. Como Santa Teresa passava muito tempo viajando por causa dos conventos que ela ia fundar, ela pedia para São José vigiar a casa. E quando ela chegava, ela ia rezar e São José contava para ela tudo o que aconteceu na casa, né? Essa história piedosa, eu acredito piamente nisso, né? E ela ia conversar com as irmãs que desobedeceram, que não fizeram o que era certo e etc. Papai, mamãe, vocês que se encontram aí, quem sabe, podem pedir a São José, nos momentos que vocês estiverem fora de casa, talvez trabalhando, ou cuidando de algum negócio, que São José proteja a casa de vocês. Guarde pela vida dos filhos de vocês, proteja a integridade contra os ladrões, os perigos, os erros da casa de vocês. Que Santa Teresa d'Ávila possa nos ensinar esse amor, esse cuidado que nós podemos ter com a figura paterna de São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.